Vamos ler um texto bem conhecido, Isaías 40, 28 para frente. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto, a primeira é para mim, porque a hora que eu encosto eu durmo. Precisamos de um renovo do Senhor para andar e não cansar, para correr e não ficar exausto, porque a correria está feia. Talvez a gente está correndo no corpo, né, e não no espírito. E nós temos meditado muito sobre como é que nós temos que correr a vida divina, igual Paulo disse. Completei a carreira, né? Terminei a corrida, guardei a fé. E nesse texto ele diz, no versículo 28 primeiro, que ele é um Deus eterno, Criador de toda a terra. Sem precisar criar, ele escolheu. Ele ocupava todos os espaços de todas as coisas, e ele escolheu abrir mão um pouquinho da sua presença e dar um espacinho para outras coisas existirem. Pessoas que não deveriam ser autônomas, mas que ainda deveriam estar debaixo dele, porque ele ocupava aquele espaço. E por isso ele mostrou sua bondade, abrindo mão da sua presença gloriosa para a gente poder existir. Não só isso, entregou toda a autoridade para nós. Toda a autoridade. Lá em Gênesis 1:28, não precisa abrir, na criação, ele diz que nós devemos ser férteis e multiplicar, encher e governar. Governar, devemos governar. Falamos muito tempo sobre reinar. Como é que está sendo a vida de rei para você? Está lá para trás nas mensagens de 1 ano atrás? Não aconteceu. Começou e parou. Começou a andar e cansou. Começou a correr, mas ficou exausto. E aí parou de reinar? Pois ele mandou a gente governar dominando. Ele nos deu a criação. No versículo 29 de Gênesis 1 fala: lhes dou todas as plantas. E no 30 fala: dou todas as plantas verdes. E no final do 30 diz que assim foi. Ponto. Deus deu. É nosso. Por isso que está o bagaço. Por isso que tem enchentes, terremotos, tsunamis. Porque Ele deu para a gente. Compra um jogo de taças bem caro e dá na mão de uma criança. E ver quanto tempo vai durar. É isso que ele fez com a gente. O mundo vale muito mais do que o jogo de taças. E ele deu pra gente estragá-lo. E a gente tem sido muito competente nisso. Ele nos deu a nossa vida com 24 horas por dia, a gente consegue estragá-la. Enquanto ele manda nós governarmos reinando, nós fazemos o oposto disso. Por quê? Porque nós escolhemos ser autônomos e a nossa vida autônoma entregou o governo para outra pessoa, o diabo. Por isso que o nosso texto famoso de Romanos 5,17 diz que a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Naquele pecado, Satanás entrou com a sua vontade de matar, roubar e destruir.
e ele começou a reinar, e ele está reinando ainda, cumprindo o seu propósito. Acontece que Jesus veio para tirar esse papel dele e recuperar a autoridade para um governo justo. E ele fez isso. Ele destruiu as obras e o reino de Satanás, quando ele morreu e ressuscitou. Antes de morrer, ele já acabava com as obras de Satanás. Ele já mostrava o poder do reino de Deus, muito soberano, muito superior ao próprio reino de Satanás. Tanto que a luz brilhou em um mundo de trevas, e as trevas não a resistiram. E ele, antes de subir, já diz, no Lucas 10:19, que ele nos deu a sua autoridade para nós pisarmos sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E junto com isso a promessa de que nada nos causaria dano. A autoridade dele ainda é a mesma, e ele passou a autoridade para nós. E ele sabia que isso só seria possível depois de Pentecostes, quando o Espírito, que a Marjorie falou agora, o nosso auxiliador, estaria disponível em cada pessoa, para que a autoridade funcionasse. E essa autoridade, ela é eterna, é definitiva, ninguém tira mais da mão de Jesus, está com ele, e estando na mão dele, está na nossa também. Na nossa de quem? Do corpo dele, da igreja. Se você está quebrantado, clamando pela presença do Espírito, entendeu o que é arrependimento, cruz e graça, e vive buscando a graça, a autoridade é sua. O plano inicial se cumpriu. Deus criou nós para reinarmos, governarmos, dominando. Nós perdemos temporariamente isso, mas agora foi restaurado e nós podemos voltar à origem de governo segundo a vontade de Deus, na graça dele, recuperando o que nós tínhamos perdido. Hoje, homens e mulheres têm o direito e o dever de dominar de novo, porque são dois reinos, o terreno e o celestial. O terreno pertence ao príncipe deste mundo, o diabo, que ainda governa sobre os filhos da desobediência. Apesar de Deus ter recuperado em Jesus o reino dele, os seres humanos caídos, ímpios, não enxergam essa verdade, não se submetem ao rei Jesus e continuam submissos ao rei deles, que é o diabo. E em João 8, Jesus acusou o ser humano de fazer isso, versículo 42. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque não sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Isso aqui é um tapa na nossa cara, se você realmente lê esse texto do jeito certo, como lei. E a lei, ela aponta o nosso defeito. Você é filho de quem? Você prova que é filho dele se você ouve as suas palavras. Agora não é ouvir e jogar fora, é ouvir e praticar. Então ele já vem registrando isso para mostrar que nós podemos pensar que estamos no reino de Deus, estamos no reino do diabo. Em 1 João 3,5 ele compara os dois. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início.
Por isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar. Isto aqui é um versículo ignorado pela igreja de hoje. Nós nos chamamos de pecadores, que não conseguimos parar de pecar. A palavra de Deus contrapõe essa mentira do diabo. Fala aqui, vou ler de novo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, consequentemente, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Praticar a justiça com amor não é pensar, adorar, louvar, falar palavras, pregar, profetizar, ajoelhar, curar enfermo. Não é isso. Praticar a justiça. Entendam o que é praticar a justiça. Cabe a nós exercermos a autoridade que Deus deu praticando a justiça. Porque o mundo não reconhece Jesus e não se submete a Ele. Tem duas coisas que o Pai Nosso ensina a gente: adorar e pedir. E na petição ele começa falando que sou Pai, que o seu nome seja santificado. Para quê? Santificar o nome do Pai? Para que o reino desça. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olá, boa noite. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus não ensinou a gente a orar, venha o teu reino e faça a tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quem faz a vontade de Deus? Nós. Pai, vem com o teu reino e faz a tua vontade? Não, vem o teu reino para eu fazer a tua vontade. Gente, é muito preguiçoso. Quer que Deus faz tudo, Deus vai me livrar da minha conta, Deus vai me sarar, vai me curar. Deus faz. Deus não faz. Ele não faz. Quando Ele faz é uma misericórdia que Ele derrama. Ele não faz. Por quê? Porque Ele deu autoridade para nós. Ele deu o mundo para a gente cuidar. Abre no Salmo 115, 16. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade, aos filhos dos homens. Aqui, você vai entregar o que você tem de valor para o filho de quem? Para a criança de quem? Para estragar. Deus deu para os nossos filhos, por isso que o mundo está ao caos. Mas Ele deu, e Ele é íntegro, Ele não dá e toma de volta. Ele deu. E Ele sabe que ia ser uma desgraça, mas Ele deu. Por isso que Ele falou que logo virá uma nova terra, e essa terra passará. Isso aqui que é como um espelho, que vai ser semeado para morrer, vai ser destruído, como se desfeito pelo fogo. O que a gente destruiu vai sumir, e vai vir uma nova terra, onde Ele reinará para todo sempre, como Isaías diz. Por que é que Deus não faz? Porque nós temos que fazer. Lógico que o nosso fazer é depois de quebrantado, crucificado, ressurreto, mantendo a palavra viva dentro de nós pela fé e em submissão. Aí nós fazemos a vontade dele, porque senão você vai levantar agora no ativismo para fazer, como Marta fazia: vou trabalhar para Deus, vou correr, vou ganhar dinheiro para Deus, vou dar dízimo para Deus, vou ficar rico para dar mais dízimo, vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, etc.
Não é assim que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa. Qual que é a vontade de Deus? Testemunhar da verdade, destruir as obras do diabo. Orar não destrói as obras do diabo. Você pode no máximo comandar e expulsar ele. O que destrói as obras do diabo? O poder de Deus destrói as obras do diabo. A presença de Jesus, o reino descendo. Na prática, isso destrói as obras do diabo. O diabo colocou mentira na sua cabeça. O que destrói a mentira do diabo? A verdade. Dá testemunho da verdade. Vai para a Bíblia e fala a verdade para a sua cabecinha tonta que ouviu a mentira e acreditou. Põe a verdade dentro da sua mente. Santificado seja o teu nome. Como? Abandona o mundo. Rejeita o que te contamina. Abandona o pecado. Fala não para as tentações. Acabamos de ler que aquele que é nascido de Deus não peca. Peca porque quer. É só rejeitar a tentação. Treina, vai treinando, vai ficando mais desenvolvido na fé, com uma fé mais madura. Quando chegar a voz do mal te laçando, você põe a mão na cara dele e fala: não, aqui não, sai, em nome de Jesus, cala a boca e sai. Jesus fez isso usando a palavra de Deus, é só ter a palavra em você. Santificado seja o teu nome, vem teu reino. Eu quero ser súdito do teu reino, quero que teu reino desça com tudo que ele tem. Tem mais de 100 versículos no Novo Testamento falando sobre o reino de Deus, que Jesus falou sobre o reino de Deus, de tão importante que é isso. Nós temos que entender o que é o reino de Deus, o que é viver lá, o que ele tem para nós. Precisa saber onde você está. Senão é como se você tivesse o maior seguro de saúde do mundo, no país mais desenvolvido do mundo, e na hora que precisasse de um atendimento médico, não tem para desfrutar porque não sabe onde ir. Tem que saber o que tem no reino para você. Agora eu posso usar, tem esse arsenal no reino para usar. Agora você conhece o arsenal do reino para você? Tudo que Deus te deu e tem para você agora na sua mão para você usar. Por que está em derrotas? Porque não está usando nada, está refém do ataque do inimigo, sem usar o arsenal da graça. Desce o reino sobre você, fala, vem teu reino. Como é que vem o reino? Vai entender o que ele é, deixa ele entrar em você, na sua mente. Agora entendeu o reino, vai pegando aspectos do reino. Agora eu quero isso do reino para mim, agora eu quero isso do reino para mim, agora isso, e põe na vida. Agora sim, seja feita a tua vontade. Como é que faz a vontade de Deus? Pega as palavras que você tem do reino e mova-se nela. Não é Deus que vai fazer você se mover, é você que tem que se mover. Você tem a capacidade humana de resistir à vontade de Deus e fazer a vontade do diabo ou da carne. Homem e mulher de Deus é quem determina se a vontade de Deus será feita ou não. Por exemplo, na tempestade, entraram no barco, vamos atravessar, Jesus falou. Chegou no meio do caminho e veio a tempestade, turbulência, medo, raios, trovões, ventos, ondas gigantes, cheio de pescador experiente, medo. Jesus no barco dormindo. Por quê? Porque Jesus confiou a missão de atravessar o lago aos seus. Vamos atravessar. Vocês são pescador? Já disse, vou dormir. Estou dormindo. Não quero saber se tem tempestade. Eu mandei atravessar. Atravessa. O que aconteceu? Não creram em Jesus. Duvidaram da palavra dele, acharam que ia morrer. Jesus falou, vamos atravessar. Eles falaram, nós não vamos mais atravessar, nós vamos morrer. Acorda o mestre.
Mestre, mestre, não te importa que morramos? Vou levantar, vou na proa e vou comandar. Não me obedeceram. Era para eles fazerem, não era para eu fazer. Era para eles fazerem, não fizeram. Eu não vou morrer por causa da vontade deles. Eu vou cumprir a vontade do Pai. Eu vou atravessar. Então eu vou resolver o problema. Não era para eu resolver, mas não tem outro jeito. Acalma-te, tempestade. Só. Fez-se completa bonança. Os discípulos espantados. Quem é este que até as ondas e o clima se submetem? Virou para esses incrédulos medrosos: por que vocês não têm fé? Eu entreguei o comando para vocês e vocês suprimiram a minha vontade. Vocês iriam me deixar morrer dormindo. Precisei levantar para resolver o problema. Que fé é essa? A vontade do ser humano consegue suprimir o poder todo-poderoso de Deus, que está escrito na Bíblia, dizendo que quem corre não vai ficar exausto, e quem anda não se cansa, mas voará alto como as águias. É para você. Ou Joás, vamos lá, 2 Reis 13, 14. Finalzinho da vida do profeta Eliseu, quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco. E pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu a janela. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. Essa flecha é a flecha do Senhor. Você está atirando a flecha do Senhor. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Profecia lançada, palavra do Senhor, assim diz o soberano. Você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora mova-se. Agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. Vou ler igual vocês, pode passar para o próximo. Eu estou na NVT, tem aí não? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, atirado a flecha no chão. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Tinha um monte de flecha. Ele mandou: pega uma. Peguei. Põe no arco. Pôs a mão do profeta sobre a mão dele, indicando que era Deus que estava guiando a flecha, o tiro. Agora abre a janela. Abriu a janela. Agora atira. Atirou. Entendeu? Essa é a flecha do Senhor, que vai te dar a vitória. Ótimo, então agora atira. Atira contra os sírios. No chão. Pegou de novo. Primeira atirou. Segunda atirou. Terceira atirou. Cansou. Desanimou. Desistiu. Correu e esgotou. Começou a voar e pousou. 3 e parou. Aí o profeta olhou para ele indignado. Por quê? Deus quer destruir a Síria e você não vai destruir, porque você hesitou.
você não agiu com o ímpeto que deveria agir. Tinha que ter atirado pelo menos 5 ou 6 vezes. Atira até cansar. Deus vai te dar o que você quer buscar, entendeu? Você está buscando ou está tentando pedir para Deus? Não vai ter. Não vai ter. Deus quer ver gente que se move, ousada, corajosa, com ímpeto, sangue no olho, culhão. Cadê o povo de Deus? Morto, xoxo, criança, bebê, melindroso, infantil. 3 está bom. Um para o pai, um para o filho, um para o Espírito, glória a Deus. É isso que você vai ter. Do jeito que você se move, é o que você tem. Jeoás limitou o poder e a vontade de Deus. Nós temos a incrível capacidade de fazer isso. Por que Deus não fez o que tinha que ser feito? Por que Deus não foi lá e acalmou a tempestade? Por que Deus não destruiu os sírios independente da vontade do rei Jeoás? Porque Deus deu o mundo para nós e Ele não toma de volta. Vai ser como você quer. Ele deu a palavra, minha vontade é essa, você quer cumpri-la? Cumpra plenamente, agora, com vontade. Você não vai cumprir? Eu não vou cumprir, é você que vai cumprir. Eu quero que você cure o enfermo. Você pede para eu descer de novo e pôr a mão no enfermo, é isso? Ou é para você curar o enfermo pondo a mão nele na frente de um monte de ímpio, dar a cara a tapa e o poder descer? Eu poderia curar o enfermo. Eu mando 10 anjos, tamanho do teto, todo mundo se prostra, eu levanto o enfermo na hora que eu quiser. Mas eu quero que vocês vivam o reino dos céus no meio do reino do diabo. Quando Deus tinha um plano no Antigo Testamento, Ele revelava ao profeta. O profeta ou falava o plano, ou executava o plano. E no Novo Testamento? Para quem Deus fala? Está lá em Hebreus 11:1. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras. NVT. Hebreus 1. Falei 11? 1:1. Eu falei errado, acho. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas, claro. E agora, nos últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Antigamente Deus falava pelo profeta, hoje Ele fala por meio de Jesus. Quem é Jesus? É o Rei, é o cabeça da igreja, do corpo dele. De novo, se Jesus está aqui, daqui para baixo é o corpo dele, daqui para cima é a cabeça. Aqui é Jesus, aqui é o corpo. Esse ser todo chama Cristo. Aqui é Jesus, o cabeça. Aqui embaixo a igreja, o corpo de Cristo. Você está aqui no corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo recebe a palavra da vontade de Deus por meio do cabeça. Obrigado. Faz um teste. Segura a sua cadeira e aperta. Apertou a sua cadeira aí agora? Aperta. Aperta bem forte. Apertou? Fecha a mão aí bem forte. Pode abrir agora. Eu falei para quem fazer isso? Para sua mão? Não, eu falei para sua cabeça. Entrou no seu ouvido. Foi para o seu cérebro, para sua mente. Sua mente comandou a sua mão. Hoje, o Pai fala por meio do Filho. E quem cumpre a vontade? O corpo.
Simples. A mesma palavra, essa aqui. Jesus cumpre essa palavra. E Ele deu essa palavra para nós. Essa palavra vai ser usada no nosso julgamento. Se você cumpriu ou não cumpriu, porque Jesus usa essa palavra para a gente vivê-la. Simples. Em João 14, 26, quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, que Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Hoje, Cristo habitando em você como corpo de Cristo, fala para você, pelo Espírito Santo que habita em você, o que Ele fala para a cabeça. Fala o quê? Fala a vontade dEle. Quem sabe da vontade de Deus? Só quem faz parte do corpo de Cristo. O que é a vontade de Deus? Dá para ter uma noção em Mateus 13, 11. A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas a outros não. Os segredos. Que privilégio. Se você quiser, Deus te dá os segredos do reino dele. Só para você que tem fé. Para os outros Ele não dá. Um dia o reino vai descer e todos os santos serão restaurados à perfeição. Mas agora o reino já está funcionando dentro do povo de Deus, ou pelo menos deveria estar, dentro dos corações, para a prática da vida de quem é parte do corpo de Cristo. O reino já está ali, ele precisa mover-se. Tudo que nós temos que fazer é o quê? Ouvir a palavra, crer na palavra e praticar a palavra na graça. Só isso. Ouve, crê e se move na graça. Só isso. Para quê? Para estabelecer o reino na terra, para expandir as fronteiras, iluminar as trevas. Vamos pegar alguns exemplos. Primeiro, Simão, pescador, antes de ser Pedro, na pior crise, teve a pior pesca. Encontrou com o Senhor Jesus de manhã, depois da noite inteira trabalhando. Depois de uma noite de fracasso, o que aconteceu com ele? Teve a maior pesca da sua carreira. Creu na palavra, ouviu a palavra, joga a rede. Creu na palavra e se moveu na graça, jogou a rede. Abundância de peixe. Não precisava ficar a noite inteira sofrendo. Segundo, Jesus foi numa festa em Caná. A festa ia ser o maior fracasso de todos. Acabou o vinho. Jesus, além de não deixar a festa ser um fracasso, transformando água em vinho, ele fez a festa ser a melhor de todas. Um encontrozinho só. Maria disse: façam o que ele mandar. Fizeram, aconteceu. Terceiro, uma mulher perdeu o seu filho, era viúva. O que acontece com mulheres viúvas naquela época? Não tem sustento, vão para a rua, são envergonhadas. O que Jesus fez? Ajudou o Estado, porque o Estado ia ter que suprir as necessidades da mulher. Ajudou o Estado a não ter mais uma mulher para cuidar. Ressuscitou o filho dela. A viúva que ficaria desamparada não ficou desamparada. A sua dignidade ficou intacta e o seu legado se manteve. Quarto foi esse. Quinto, um louco, endemoniado, vivendo no cemitério, se destruindo, perdendo a vida, assustando todo mundo, violentamente, no seu confinamento solitário, prisioneiro do diabo, 2.000 demônios estavam nele. Encontrou com o Senhor Jesus, foi liberto, começou a proclamar o reino em 10 cidades, sem ter discipulado, seminário,
faculdade, ministério, teve um encontro com Jesus e espalhou Jesus para 10 cidades e voltou para a sociedade produzindo. O reino desce quando a pessoa se move. Jesus não é só o nosso modelo, essa realidade é nossa ordem. Jesus falou: desçam o reino, façam a vontade, ouçam a palavra e a pratiquem, expandam as fronteiras. João 14:12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Ótimo, bom texto. Mentira. Para a igreja de hoje isso é uma mentira. Mentira. Para você é verdade? Quem crê em mim não é quem ora o dia inteiro, não é quem dá dízimo alto, não é quem leu a Bíblia 10 vezes, 1000 vezes, é quem crê em mim. Fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Mentira. Aqui na frente ele fala por quê. No 13: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. É só pedir. Só pedir. Quem quer ficar no ar-condicionado agora? Tem um ar-condicionado no meu carro, está ali na frente, quer? Se alguém pedir, eu dou. Pode ir. É isso que o Pai quer, que você pede. Ele vai dar. Qual é a necessidade agora? Ar-condicionado? Pede. Qual que é a necessidade agora? Pagar a conta? Pede. É você que vai pagar? É. É você que vai trabalhar? É. É você que vai atrás do ar-condicionado? É. Você que vai instalar o ar? É. Pede ajuda para alguém, mas é você que tem que se mover. Deus não vai contratar o cara do ar-condicionado para ele vir aqui, quebrar a parede, instalar bonitinho. Ele não vai lá pagar a conta de luz na Copel para você. É você que se move. Ele te dá a resposta. Sim. O que você quer? Sim. O que você quer? Você precisa? Toma. O que mais que você precisa? Toma. É como um soldado que vai para a guerra e chega no armeiro, que está lá nas armas, no arsenal do exército, e fala: estou indo para o campo de batalha, preciso da armadura e das armas de ataque. O que o cara vai fazer? Ele vai dar. Está indo servir, está indo para o fronte, invadir o inimigo. Toma, o que você precisa mais? Tem tudo isso aqui para você. É seu, leva. É isso que Deus está falando. Vou ler de novo. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Qualquer coisa. Põe essa palavra na sua mente, deixa entrar no coração e enraiza isso. Você pode pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Olha o 14. Lembra que quando a Bíblia fala 2 vezes é muito importante. Olha o 14. Sim. Sim. Falou a segunda vez. Sim. Agora vai falar a terceira. Peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Pô, ele tem que falar quantas vezes mais? Falou 3 em 2 versículos. Enquanto outros negócios passam necessidade, os nossos florescem. Nossas comunidades são mais seguras, agradáveis e prósperas. Nossos locais de trabalho explodem em crescimento. Nossa música é nova e original e imitada pelo mundo, e não o inverso. Nossos designs gráficos e arquitetônicos são copiados. Nossa criatividade é inspiradora e cobiçada. Nosso desempenho em qualquer área deve ser espetacular e se destacar. As cidades, estados e nações florescem quando os justos governam. As escolas se sobressaem enquanto os justos ensinam. Tudo o que há no céu deve descer e se manifestar na terra, para sermos luz neste mundo. No Antigo Testamento vemos alguns lampejos disso acontecendo.
José do Egito, por exemplo, olha o que diz Gênesis 39, 2. Ele foi vendido como escravo. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia, no serviço da casa do seu senhor egípcio. Olha só, hein? Ele era escravo de um ímpio e Deus abençoava ele, tudo que ele fazia prosperava. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Foi esperto. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Isso é que é confiança no cara que tem a bênção de Deus. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Isso é luz. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Acabou a preocupação. Dizem que esse ano a nossa colheita de trigo, se eu não me engano, vai ser recorde. E ano que vem vai ser pífia. Quem trabalha com isso já está com a orelha em pé. Porque não entendeu esse texto, porque José estava com a bênção do Senhor, e diz aqui que as plantações e os animais prosperavam. Não depende de economia e de clima. Mas aí ele foi preso, e olha o versículo 20. Potifar pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Permaneceu, sabe, né? Permanecer não é entrar para pouco tempo, não, é para ficar. Ele permaneceu na cadeia. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, iluminou de novo, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia, na prisão também. Segundo, Daniel 1:3. O rei da Babilônia, o maior país da época, entrou em Jerusalém e Deus deu o favor dele para os babilônios. E eles invadiram e conquistaram, destruíram o templo e levaram um monte de gente cativa que sobrou porque eles mataram um monte. E diz no versículo 3 de Daniel 1: o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Vocês vão entrar lá em Israel, vão pegar o que sobrou do filé mignon do povo deles, povo da nobreza e da família real. O resto eu não quero. Disse o rei: olha aqui os critérios. O rei da Babilônia disse: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Quem eram esses? Pessoas com ímpeto, dedicadas, que cuidavam da saúde, tinham boa aparência. E aqui não fala que é bonito, diz que é boa aparência. É o cara que é de confiança, que você fala: esse aí pode vir, vamos andar junto, vamos trabalhar junto, vamos crescer junto. O cara aparenta uma vida digna, é saudável e tem boa aparência. Além disso, é instruído em diversas áreas do conhecimento. Quem que se instrui? O cara mesmo se instrui. A pessoa se esforça, se dedica, instrui-se. Não é sábio um detalhe ou outro, é instruído, conhece áreas do conhecimento, tem entendimento e bom senso, é equilibrado.
sábio, controlado. Aí você pode aplicar as bem-aventuranças, pessoa centrada. E capacitado para servir no Palácio Real. É para ficar comigo que ele vai. Você vai saber quem é capacitado, porque tem uns padrões lá que a gente sabe, que você sabe, que a gente segue. Aquele padrão lá, você vai procurar aqui. Ótimo. Ensina a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não ser... Presta atenção agora. A fidelidade do cara. Ele saiu de Israel destruída com a fé no Deus de Israel. Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Eu não vou comer isso porque é impuro. Não vou me misturar com a impureza desse povo. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Olha Deus agindo na vida de quem é fiel. Deu compaixão para o chefe dos oficiais da Babilônia. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Disse o seguinte: faça uma experiência conosco durante 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. Isso é fé. Eu não preciso desse manjar, desse filé mignon e desse vinho caro para ficar bem, porque eu creio no meu Senhor que eu não vou me contaminar e Ele vai me sustentar. Está vendo a ideia do jejum? E ainda vai me prosperar. Faz um teste, daqui 10 dias você vai ver o resultado. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes fiéis a aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Quer ter dom de Deus? Seja fiel, consagre-se e se mova no meio dos ímpios desse jeito. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, 3 anos depois, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir ao rei para iluminar a Babilônia. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Só isso. Quem é fiel, Deus prospera de tal forma que fica 10 vezes melhor do que os melhores do mundo. 10 vezes melhor que os melhores do mundo. E isso é luz. Terceiro caso, Elias. Acabou de fazer o fogo descer do céu. Estou na unção. O que fizeram?
fofocaram para Jezabel. 1 Reis 19:1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias. Olha a ameaça delicada: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Até amanhã nessa hora você vai morrer queimado. Essa foi a ameaça da rainha Jezabel, quase rainha. Elias teve medo. Acabou de descer o fogo do céu e Elias teve medo da Jezabel. Parabéns, Elias. E fugiu para salvar a vida. Se moveu do lado contrário da vontade de Deus. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Isso aqui é medo. Caminhou o dia todo para ir para o deserto. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Parabéns, Elias. O Elias do fogo do céu. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Coitado, ficou deprimido. Então ele se deitou na sua depressão, debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água, preparado na cozinha celestial. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e olha o que aconteceu. Na fraqueza, que a Marjorie falou, né? Romanos 8:26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Olha o que ele orou: quer morrer, me mata. Olha o que Deus fez na fraqueza de Elias. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de quanto tempo? 40 dias e 40 noites, sem parar. Um pãozinho de Deus fez ele andar 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus, e ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Isso é extraordinário. Não é uma boa ideia que você tem. Está vendo? É mais do que isso, é uma explosão de vida de Deus na nossa vida. Isso é uma vida do reino, que espanta o mundo, que faz o povo querer isso, que atrai quem está nas trevas. E hoje, eu falei que esses 3 exemplos eram exemplos do Antigo Testamento, de pessoas que nem tinham Espírito, não tinham o reino ainda inaugurado. Jesus não tinha dado autoridade de volta para a gente. Ele não falou que a gente podia pedir o que a gente quisesse. Agora ele falou. Você está entendendo onde a gente está indo devagarinho? Você tem 2 escolhas a partir de agora: crer nisso, olhar. Isso aqui foi ridículo. Eu dei alguns exemplos da Bíblia, de pessoas que limitaram o poder de Deus, de pessoas que não limitaram o poder de Deus. A Bíblia é cheia disso. Você não tem curiosidade para saber cada caso? Vai ler. Aí você tem 2 escolhas a partir de hoje: viver a vida dos que limitaram, ou viver a vida dos que não limitaram. Tem que ter um movimento. Tem que pegar essas palavras e todas as outras, falar: eu quero isso.
Essa é a verdade e é para mim. E eu vou me mover nela a partir de agora. É pela fé. Deus joga a semente e vê a sua terra. Vai ser boa? Mostra para ele. Não atirando 3 vezes. Vai com gana. Meu Deus vai fazer, porque Ele falou para eu ir e quando eu for vai funcionar. É Ele que faz. Por meio de você. Tá claro? A gente vai ter que voltar para falar sobre o reinar de novo. Foi 1 ano falando sobre como reinar em vida. Foi mais 1 ano falando sobre como sair da árvore humana e entrar na árvore da vida. A gente pode voltar. Ou você começa a pegar a palavra e se mover nela. Começa devagar, 1 versículo, depois outro, depois outro. A hora que viu, reinou. Vamos orar para isso? Fica de pé. Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra nos confronta e nos constrange. Sua palavra ilumina os nossos passos e a lâmpada para os nossos pés, mas a gente muitas vezes prefere ficar andando nas trevas. Mas que o Senhor possa nos dar esse ímpeto dos seus filhos e filhas para a gente sair das trevas hoje e andar nessa pegada divina, sem duvidar, como Elias fez, sem ficar com medinho de pessoas, sem ficar com medinho de tempestades e raios. Realmente pegar a palavra e colocar no coração e mover-se para cumprir o nosso texto inicial, para a gente voar alto como as águias, porque o Senhor é o Deus que faz a gente voar alto como as águias, o Deus que faz a gente não perder as nossas forças, não se cansar, gente ser divino. É isso que nós queremos, Senhor, ser extraordinários. É a sua palavra que vai fazer. O Senhor criou um povo novo, uma nova raça, um novo ser humano, a sua imagem. O Senhor restaurou o que a gente tinha perdido, obrigado por isso. Mas ensina a gente, Espírito, a nos mover voando extraordinariamente. Para isso nós nos prostramos aos seus pés de novo. Nós confessamos a nossa fraqueza. E se o Espírito está intercedendo agora por nós com gemidos inexprimíveis, fala para Deus, Espírito, que nós queremos. Nós queremos. Muitas vezes nós temos preguiça, outras temos medo, outras temos dúvida, outras temos tristeza, outras temos cansaço, mas nós queremos sair de tudo isso e levantar como guerreiros e guerreiras do Senhor a partir de agora. Faz o que tem que ser feito, Espírito Santo. Nós abrimos a porta para Jesus entrar. Nós queremos viver comendo não desse pão de Elias, mas de Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que faz a gente andar a eternidade sem cansar. Obrigado por isso. Que o Senhor receba a glória já, pela nossa manifestação da nossa vontade de fazer a tua, em nome de Jesus.